Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Ou não, o pessoal que está atrás aqui, tá bom? Vamos ter chamada, gente. Pregação. Nunca fiz isso, vamos ver se vai dar certo. Tem uma ilustração que eu quero usar aí. Mas se a mensagem estiver chata, a gente faz jogo da velha na igreja, tá bom? Ou então vou colocar o nome do irmão em vermelho, aquele que estiver dormindo, né? Nós vamos colocar a dancinha. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Nós estamos estudando há 2 semanas já, hoje é a terceira e última, o livro de Abacuque. E para quem está nos visitando hoje, vou dar um pano de fundo sobre este livro. A gente tem estudado livros da Bíblia aqui na igreja. E o próximo livro que vamos estudar vai ser a carta de Tiago, a partir de março, a partir do livro dia 17. O ceia será outro tempo, a partir do livro dia 17. Aí vamos uma caminhada aí de algumas semanas, deve durar 3 ou 4 meses, assim, um pouquinho diferente. Eu sempre leio os versículos do capítulo que a gente prega, mas de novo, como estou fazendo aqui, pela questão do tempo e da dinâmica dos capítulos, eu vou ler os versículos que nos interessam, que vai destacar. Mas eu espero, irmão, que você, irmão, irmã, ou quem está nos visitando aqui hoje, dentro de uma oportunidade que você tenha, separe um tempo para reler esse livro, se você ainda não parou para ler. É um livro que você vai gastar 15 minutos no máximo, você vai gastar 15 minutos com a leitura. Se você ler, você vai ver que vai fazer uma sequência de entendimento diferente. E quando você relê, é diferente mais ainda. É assim que a gente vai crescendo, conhecendo, se aprofundando na palavra de Deus, e Deus vai falando ao nosso coração. E minha oração é que essa palavra possa continuar a falar ao teu coração, como eu espero e tenho falado ao meu nas últimas 2 semanas. Bom, esse livro de Abacuque, que está no Velho Testamento, é um dos livros que compõem, a gente chama dos profetas menores na Bíblia. Já citei aqui também nos últimos domingos que profeta, diferente um pouco do que as pessoas pensam nos dias de hoje, por essa bagunça que é o nosso meio evangélico, e por coisas sérias também que acontecem, mas às vezes falta ensinamento sobre isso. Mas profeta é aquele que fala em nome de Deus ao povo, que traz a palavra de Deus para o povo que precisa ouvir de Deus. Mas no contexto do livro de Abacuque, a conversa aqui é do profeta com Deus. Aqui é o profeta conversando com Deus, é o profeta falando para Deus uma situação que Judá está vivendo. Israel aqui nesse tempo, já depois de Salomão, aqui é um período de 600 anos antes do nascimento de Cristo, e é um momento que Israel está dividido entre a tribo do norte, chamada, mantendo o nome de Israel, e a tribo do sul, que é de Judá. E aqui essa carta está no contexto de Judá. A nação de Judá que já foi rica, próspera, está passando por uma situação de muita luta, muita perplexidade, violência, corrupção, injustiça. E o profeta de Deus, que é Abacuque, é um profeta de Deus, e é um profeta que está confuso, um profeta que está perplexo com o que está acontecendo e irritado com a situação. Então, quando você lê essa carta, você tem que imaginar o tom de voz. Sabe aquela mensagem do WhatsApp que você manda ou recebe, mas que você não consegue decifrar se aqui tem ironia, se é uma bronca, se é para dar risada? Muitas vezes a gente lê texto da Bíblia, igualzinho quando você recebe uma mensagem do WhatsApp, e você não sabe se você está levando bronca ou elogio da esposa, ou do amigo, se está cobrando, se é para dar risada. Você já pegou uma mensagem assim, que você fica, e aí? É uma bronca aqui? Aí pior que às vezes você responde pesado, e aí cria aquele caos. Eu acho que a gente está vivendo uns dias interessantes, né? Porque é uma confusão midiática imediata que você tem aí na tua mão. Briga às vezes por besteira, né? Porque você não interpreta o tom de voz da mensagem que chega para você. Pior é quando isso é um texto bíblico. Quando você pega um texto bíblico e você não sabe se é ironia, se é sério, se é isso, aquilo, outro, né? Que nem
uns anos atrás, passou até na televisão sobre isso, né? Um senhor aí pegou a Bíblia e leu leu a frase com a entonação errada e estava ensinando as pessoas para adulterarem, né? Por causa de uma interpretação de texto errado. Foi matéria de televisão isso daí, gente, para você entender o potencial de besteiras que a gente pode fazer com o texto bíblico ou não. E aí, com uma leitura como de Abacuque, que a gente lê, e hoje é no capítulo 3, a gente vai ler inclusive um dos versículos que são mais famosos do texto de Abacuque, e muita gente só destaca esse versículo, não trazendo o contexto do livro. E aí você faz aquelas frases, né, de eufóricas com Deus e de ânimo e tal, mas às vezes não pegando e não entendendo o contexto que o profeta está falando dessa frase, que é de encorajamento para o coração, mas é um coração que está rodeado de perplexidade, um coração que está rodeado de caos. Aliás, aqui nos ajuda com a música, né, aqui destacou o versículo ali, capítulo 3 do quadro, depois você aprecia aí, aqui nos ajuda aí com uma arte bonita aí no corredor de tempo em tempo, que faz aí, ela captou lá o texto central de fato da carta de Abacuque aí, do livro de Abacuque, né? Mas aqui é um profeta que está perguntando para Deus, por que Deus está permitindo esse caos chegar ao povo dele? Aqui é um profeta que sabe que Deus poderia fazer alguma coisa com a situação que o povo está vivendo e não faz. Deus podia responder e não responde. Deus podia, com sua palavra, mudar a situação e Ele não diz a palavra. Ele não age como todo mundo ali está esperando. E isso provoca no coração do profeta uma agonia, um desespero, uma aflição. E aí nós vimos o capítulo 1 de Abacuque. Se você estava aqui há 2 semanas atrás, ou eu não você não tem estado aqui com a gente, mas nós pregamos sobre essa questão das perguntas. O capítulo 1 é um capítulo que o profeta leva perguntas a Deus. E a pergunta é: onde o Senhor está? Eu não sei se você está assim nesse momento na sua vida aqui hoje. Mesmo que a gente tenha pregado 2 semanas atrás, às vezes a situação permanece, continua, e você vem mais um culto, mais uma celebração aos domingos aqui na igreja, e o teu coração aqui chegou e está perguntando: mas cadê Deus? Cadê o Senhor? Onde está o Senhor nessa situação que eu estou passando, que eu estou vivendo? E o que a gente aprendeu no capítulo 1 de Abacuque, na primeira mensagem, é: quando você está vivendo dias de pergunta no teu coração, quando a tua vida é só perguntas, é aí que você não deve se afastar da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus porque você está vivendo um período de perguntas. É o contrário. Por que, Senhor, que aconteceu tal coisa? Por que o Senhor permitiu? Mas pega essa pergunta, continua na presença de Deus. Pega esse saco, um saco, às vezes é uma mala gigante de perguntas que está na tua vida, e leva à presença de Deus. Não é o contrário, não é fugir da presença de Deus, é permanecer diante do Senhor, mesmo que Deus não responda as perguntas como você gostaria de responder, ou pior, porque o que acontece aqui em Abacuque é pior do que Deus não responder. Mesmo que Deus responda com algo incompreensível para a sua situação, mas continue na presença de Deus. E por que incompreensível? Porque a resposta que a gente vê no capítulo 1 é a aflição que o profeta está ali perguntando, se questionando e levando até Deus, é a aflição, a angústia, e Deus responde a ele, falando que vai trazer o inimigo dele, ou do povo, como resposta. A gente leu que vai trazer os babilônios como resposta, para trazer mais perplexidade ainda àquela terra. E aí vamos para o capítulo 2, porque sem capítulo 1 não existe o capítulo 2. Irmãos, irmãs, sem capítulo 1 não existe capítulo 2. Sem capítulo 1 e sem capítulo 2 a gente não chega onde a gente deve chegar hoje. Capítulo 3 da nossa vida. E o capítulo 2 sobre o que foi? Sobre espera. Capítulo 2 foi sobre não desistir, permanecer
com Deus, de permanecer diante do Senhor, quando você estiver vivendo o capítulo 2 da tua vida. Ainda parece que as coisas demoram a acontecer. Ainda que se demore, não desista. Aguarde, espere. E como é que a gente aprendeu no capítulo 2 sobre esperar? Esperar é cruzar o braço? Esperar é você apenas vir aqui à igreja nos domingos ou no pequeno grupo da semana e cumprir sua obrigação porque você está de mal com o Senhor? Está brigado com Deus, com o céu, com tudo? Está brigado com a igreja também? Então você aqui é apenas uma pessoa que vem indiferente, fica sentadinha, porque cumpre o seu papel religioso de pelo menos sair de casa no domingo, ou agora com os novos tempos que a gente tem, porque a gente está mudando, a gente precisa aprender com a mudança, mas você vai para o programa religioso online, que você vai fazer então na sua casa, tal, porque não quero ir à igreja, vou aqui ouvir alguma palavra, isso já está bom, porque eu estou inquieto, porque eu estou bem, tal, mas esperar em Deus, aguardar em Deus como Abacuque aprende, está aprendendo e está nessa conversa com Deus, é sobre aprender a escutar. Você está esperando, mas você está atento ao que Deus vai falar, ou já tem falado, a sua palavra. Você está esperando, aguardando, mesmo que demore, mas você aprende a escutar e fazer o que você está escutando. Você aprende a fazer o que aquilo que você está ouvindo. Você registra. Você marca território com esse negócio. Você anota, literalmente, gente. Aqui eu estou falando uma coisa literal. Você anota. Até a Delane brincou comigo depois, porque eu falo isso quando estava para o pessoal dar um clique assim e acordar na mão, que eu dou esse negócio para dar um... Não posso dar pedala em ninguém, né? Porque seria escândalo, né? Então não tapa aqui no ar, pelo menos você não vai dormir, vai piscar mais assim. Porque, meu irmão, por favor, isso é uma indignação, eu falo indignação do meu coração, é uma coisa que eu fico perplexo. Às quando eu escuto alguns testemunhos de alguns queridos amigos, ou escuto de alguém falando em nome de Deus, algo, é que é o seguinte: Deus falou, Deus fala ao teu coração e você não faz nada. Como assim? Deus falou ao teu coração, a pessoa dá um testemunho que Deus fez algo naquele culto, naquela mensagem, naquele encontro, naquela conferência, naquele retiro, naquele encontro do pequeno grupo, naquele café com um amigo. Você está afirmando que Deus falou e você não anotou. Deus falou e você não registra. Registrar, eu estou falando para valer. Não sei qual que é a maneira que você vai registrar, mas algo que você vai entrar nos seus dias de vida, da semana, da dinâmica que todo mundo aqui está envolvido, e você vai ser distraído, meu amigo, minha amiga. As distrações virão para roubar o teu foco, porque quando Deus fala, Satanás quer roubar o teu foco disso que Deus falou. Moçada de igreja, pessoas que crescem no ambiente evangélico, religioso, todos os capoeiros de crente, a gente leva muito na brincadeira a questão que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele é um expert nessa arte. Ele tem mais do que um PhD nessa arte. E às vezes a gente não entende as batalhas espirituais que estão sendo travadas neste exato momento. Por vidas, pela tua vida, pela tua história. E você está, muitas vezes, quando eu falo você, por favor, eu estou falando para mim mesmo, tá? Porque é uma dinâmica de falar, de expor a palavra de Deus. Então, eu falo muito você, aponto o dedo, mas por favor, aqui é como se eu estivesse diante de um espelho. Tem a ver com a minha vida. É um alerta para mim mesmo. Por quê? Porque eu preciso registrar aquilo que Deus fala. Por quê? Porque no tempo certo vai vir situações que vão querer roubar o meu foco de algo que Deus já falou na minha vida, na minha história. E eu preciso, não, Senhor, o Senhor falou. E é nessa palavra, não estou falando de palavra de profetada esquisita e torta que a gente, estou falando coisas que são da palavra de Deus já reveladas, e que a palavra de Deus já revelada pode falar sim através de um amigo, de um irmão em Cristo,
que é uma pessoa temente a Deus, mas quando ela não fala e fala assim, e bate no teu coração, isso eu nunca soube, eu não sabia. Não. Quando Deus fala por meio de alguém, tenha certeza que é algo que você já tem colocado diante do Senhor. É uma novidade, um eureka, um negócio que, do nada. Eu estou falando isso, não é que Deus não fala alguma coisa que, olha, como acontece, a gente fala isso sempre no meio evangélico, sempre às vezes sobre alguma coisa assim, olha, Deus vai te levar dessa nação, né? Hoje é bem contexto para isso, né? Dessa terra para uma outra terra, tal. Você guarda essa palavra, beleza, mas qual o sentido disso? Qual a lógica disso? Deus vai te ensinar. Se vier de Deus, se coloca isso para ser provado pela palavra. Não é por um outro profeta, pela palavra. É por isso que eu sou... Desculpa se você pensar diferente, fique à vontade para pensar diferente. Mas não vem com o papo de cobertura espiritual da igreja, cobertura espiritual do pastor. A tua cobertura espiritual é o Espírito Santo de Deus, é a sua palavra, meu irmão. Por favor, não vem trazer essa bomba para mim, que não é minha. A tua cobertura é Deus, é o Espírito Santo e sua palavra. E a gente está aqui apenas para estar em sintonia com o Senhor e discernir e falar junto. Então, mas aquilo que Deus tem falado do teu coração, por favor, Deus fala e você não registra. Eu estou martelando nesse ponto, gente, porque queria alguns testemunhos que eu vejo em culto de igreja, e a gente já voltou algumas coisas aí. Eu já citei esse exemplo aqui, hoje de novo é propício para isso. Por favor, você está num culto, a palavra de Deus é pregada ali, mexe com o teu coração, e de repente você inclusive é testemunha de sinais e maravilhas. Presta atenção na hora. Deus fala, sinais e maravilhas acontecem, e o resultado disso, você sai do culto e vai comprar pipoca. O pipoqueiro, tadinho do pipoqueiro, não é criticar ele, né? Você vai comer pipoca. Deus curou do câncer o irmãozinho que estava aqui. Legal, né? Legal? Caramba! Como assim legal? É glória a Deus! Se foi Deus que fez, como assim? Alguém vem aqui com um problema grave e você não consegue derramar lágrima? Não consegue vibrar? É que nem um negócio que, para mim, é uma aberração que a gente faz constantemente no meio evangélico. E aí eu não estou falando isso para a gente fazer isso como um sinal de, sei lá, não sei nem como exemplificar. Mas é questão, lógico que essa parte é difícil. Como é que a gente sabe que alguém está sendo salvo nesse exato momento? Por algo que é o Espírito Santo que faz. Eu não sei. A minha vibração aqui comum não é quando tem o batismo. Porque para mim o fruto que aconteceu na vida de alguém aqui, a testemunha vai ser pelo batismo. Na hora de passar pelas águas, ele vai falar, mas gente, quantas pessoas aqui colocam a sua vida com a disposição, ou um toque de falar assim, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus, eu quero servi-lo, e dobra o joelho. Como é que isso não provoca nada no teu coração? Como é que essa cena de uma pessoa perdida, indo para as trevas e para o inferno, não provoca nada no teu coração? Você fica com essa pinta religiosa sentada aí, ainda atendendo o telefone no meio de um momento que Deus está fazendo. Desculpa, gente, é sério. Porque se você faz isso é porque é mais importante do que o que Deus está fazendo aqui, responder o WhatsApp e dar o curtir no Facebook, no meio de um momento que Deus está falando. Não estou falando de Deus estar pregando aqui. Por favor, minha mãe está no hospital, está para o último sopro de vida dela, vai ser daqui a 1 hora. Meu irmão, você não deveria nem estar aqui. Vai para lá. Mas a gente está no momento hoje, você já percebeu isso, que a urgência é o outro. Você separa o tempo para tomar café com um amigo, você separa o tempo para almoçar com ele, o celular está na mesa e sem tocar, a conversa para. Aquele que não marcou com você, aquele que não sabia que vinha, e é da oi, para falar para você mudar de plano. Você para a conversa, para o almoço, esfria o prato, porque você tem que falar com a oi. Gente, isso é doença, é uma operação que a gente está vivendo, a gente não está percebendo o caos doentio que nós estamos vivendo, isso está no mundo religioso também. E eu quero só trazer para essa ótica, gente, Deus fala, você faz nada. A gente precisa reverter isso em nome de Jesus. Escute, registre e espere. E aprenda a esperar. Aprenda a esperar, porque um mal que está
acontecendo na nossa geração também. Quanto para a nossa geração, essa geração que a gente é testemunha, que estamos vivendo juntos aqui. Essa inquietação com a espera. Isso é totalmente uma coisa maligna quando vem para o contexto religioso, porque se tem uma coisa que nós temos que aprender sobre esperar. Na dinâmica de vida e com Deus, a espera, ela é sempre ali. Sempre Deus está fazendo coisas, mas é no tempo dele. E é interessante que nesse tempo que Abacuque está vivendo de perguntas, de espera, ele não foge da presença de Deus. Ele não desiste de ser profeta de Deus. E aí que está esse contexto. O capítulo 2 não é um capítulo fácil, assim como não foi o capítulo 1. Mas ele afirma até aqui, até o capítulo 2, que foi semana passada, o foco. Até o capítulo 2, a ênfase aqui é: espere, que o tempo de Deus é perfeito. Por mais que você está falando, é o caos, tudo está fora de ordem, mas o tempo de Deus é perfeito. Ele continua Senhor. Como é que nós sabemos isso? O último versículo que termina o capítulo 2, vai lá. O Senhor, versículo 20: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Ele está. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele está no trono. Ele continua sentado. O poder está com Ele. Tudo é por Ele, para Ele, para a glória dEle. Isso é muito sério. Eu tenho uma frase do pastor Pedro Grochão que eu já compartilhei com a igreja, eu quero falar de novo. O pastor Pedro Grochão, ele prega essa mensagem, ele fala assim: se não for o tempo de Deus, você não poderá forçá-lo. Quando for o tempo de Deus, você não poderá impedi-lo. Glória a Deus. E a demora de Deus, irmãos, a demora do Senhor não significa que o Senhor recusou. Apenas significa que para você continuar esperando. Que a gente já pensa que é um não de Deus o tempo, né? Mas não, às vezes apenas continue esperando. Continue na presença dEle. Porque no versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque, nós aprendemos que o justo viverá pela fé. Aqui. Começa aqui. O justo viverá pela fé. Por quê? Porque minha fé, ela não é o resultado do que eu quero, gente. Daquilo que eu quero aconteceu, então a minha fé foi provada. Não, não, não. A minha fé tem a ver com estar firme no caráter de Deus, em crer que Ele é bom acima de qualquer coisa, Ele é justo acima de qualquer coisa, Ele é santo acima de qualquer coisa, e Ele é digno acima de qualquer coisa, de qualquer ato dEle. Ele é, ponto. E Ele é digno. Meu Deus pode, meu Deus fará, mas ainda que Ele não faça, eu ainda creio. Ainda que Ele não faça, Ele ainda é Deus. Ainda que Ele não faça, Ele ainda é o Senhor. E aí a gente termina o capítulo 2 com esse versículo, mostrando que Ele é o santo, Ele está no seu santo templo. Por isso que estamos chegando no capítulo 3, e aqui não importa o que você vê, o que você está sentindo, o importante é chegar aqui escolhendo a fé. Escolhendo, olha, se for por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu estou cheirando, por aquilo que eu estou percebendo, mas eu estou firme. Minha fé continua no Senhor. Lembra o que significa o nome Abacuque? Abraçar e lutar. Então a gente passou pelo capítulo 1 perguntando, mas pergunta e abraça. Pergunta e luta essa luta. No capítulo 2 a gente para esperando, mas não espera apenas de braço cruzado para cima. Você passa abraçando-se, lutando com essa espera. E como é que você luta com a espera? Escutando o Senhor, registrando e esperando. É esse ciclo. E aí chega no capítulo 3, e aí parece, se você leu já esse capítulo ou não, depois você faz a leitura, capítulo 3 parece que é uma mudança de tom. Capítulo 3 parece que é como
algo mudou aqui na maneira como o profeta está falando e escrevendo esse texto. Sabe o que é um reset? Reset que fala, reset, nem sei a palavra da computação, né? Então o reset lá no computador, no aparelho, né? É o que está aparecendo acontecendo nesse capítulo. Está apertando aquele botãozinho de reinicializar. Vamos reinicializar esse negócio? Vamos apertar lá o reset aqui? Porque às vezes o que a gente precisa no nosso olhar gospel para a vida. Dá um reset. Vamos reinicializar o sistema, porque tem gente que precisa formatar. Não é só reset, não é só reinicializar. Você tem que, às vezes, chamar um técnico, tem que formatar, meu amigo. Muda do Windows, vamos para tentar o iOS. Eles vão entender aqui, mas tem gente que está no Orkut gospel ainda, né? Tem que mudou. Estamos em outra fase. Você está com as ferramentas que já não servem mais. Sabe? Que não é a tradução da Bíblia. Aqui não estou falando se você usa King James ou a Almeida, e a gente está na NIV, estamos indo agora para a NVT, que é uma tradução mais atual agora do português. Não é a tradução da Bíblia, é o olhar do Evangelho. São as lentes que a gente precisa às vezes trocar e ajustar. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma, é o mesmo Deus. Mas a gente precisa olhar para alguns dilemas e situações e falar assim, não, eu preciso de correções aqui. Então, capítulo 3, gente, é reinicializar. E começa o versículo 1 do capítulo 3, presta atenção. Na NVI, a versão da Bíblia, nova versão internacional, ela fala assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Mas tem outras versões, e é da Almeida atualizada, ela diz assim, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E tem mais a ver canto com o que está acontecendo nesse capítulo. Com as frases, com o que está acontecendo. É um canto, irmãos, que está acontecendo aqui para Abacuque, mas não é uma canção qualquer. Aqui é como se fosse um hip hop de protesto, ou de falar uma coisa mais forte. Aqui não é uma música clássica, tá? Eu gosto de música clássica também, acredito nessa versão, né? Eu não tenho, não vou falar. Não tenho uma versão sertaneja, não chegou ainda, mas outras versões eu tenho, assim, de apreciar a música e tal. E aqui, a parte do que o profeta está falando, eu queria que você entendesse que não é apenas uma poesia, é o tom que o profeta vai falar aqui. Pensa nessa música de protesto de hoje, um hip hop, uma letra mais forte, de impacto, uma canção que tem paixão. Por favor, aqui não é uma declaração apenas para ele estar cumprindo tabela ali. Eu sou profeta, tenho que escrever alguma coisa. Bom, isso aqui vai virar um livro, um best-seller. Então deixa eu terminar, dar o fim e vamos vender. Não é isso. Aqui o profeta, ele está aqui, tem paixão nesse texto. Aqui nesse texto, ele está colocando a emoção, a expressão dos seus sentimentos. Não é música para naná. Não é música para dormir, silencinho, sabe? Agora medita, meu irmão. Não só meditar. Não. É uma coisa mais power. Uma coisa mais barulhenta, mais pentecostal. Se você quiser essa expressão. Tem entusiasmo. Aqui, irmão, sabe o que é? Aqui é louvor antes da provisão. Aqui é louvor antes que Deus faça, por quem Ele é. Aqui é louvar a Deus, não porque Ele te dá algo. Isso é louvar a Deus porque Ele te dá algo. Aqui é louvar a Deus, não porque uma situação foi resolvida. E Deus resolve a situação e você louva a Deus. Mas aqui é louvar a Deus, mesmo que não esteja chegando, no meu olhar, essa provisão de Deus. Aqui, olhar, saber que a minha vida louva a Deus, quem Ele é, acima de qualquer coisa. Esse é o start, esse é o começo, é desse plano que a gente parte. Eu parto desse fundamento. Eu louvo a Deus por quem Ele é, o resto periférico. Não que não tenha importância, mas o resto é a partir desse olhar. Eu louvo porque Ele é Deus. Eu estou servindo a Ele, que Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus, isso já está definido. Se Ele é Deus, meu amigo, eu estou em outra categoria. Pela misericórdia e graça dEle, Ele me chama de filho. Mas, por favor, Ele me chama de filho, mas eu sou servo, eu sou alguém que o adora.
Ele me chama de filho, não é que eu não posso chamá-lo de pai, mas eu chamá-lo de pai, eu não me atrevo a nunca deixar de chamá-lo de Senhor meu, Salvador meu. Está entendendo a dinâmica? E aí o versículo 2 diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Não é louco isso? O profeta está lembrando. Realiza de novo, faz de novo, Senhor, porque eu já vi o Senhor agir. Age de novo, meu Deus, porque eu já vi o Senhor me socorrer, ou socorrer o teu povo. Eu já vi o Senhor fazer coisas impossíveis. Eu já vi o impossível se tornar realidade porque o Senhor fez. Senhor, faz de novo, porque eu já testemunhei as tuas obras, eu conheço o seu poder. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. E tem gente aqui no nosso meio hoje que está com o coração nesse clamor, porque você já viu o Senhor agir. E se você já viu o Senhor agir, pega essa memória e ora, realiza de novo, meu Deus. Não pode estar precisando do Senhor só porque as coisas estão mais duras, ou porque o teu coração está seco. É o contrário. Traz essa memória e fala: Senhor, eu já vi o Senhor fazer, eu já vi o Senhor agir. Então realiza mais uma vez, Deus. Realiza mais uma vez na minha vida, realiza mais uma vez na minha casa. Realiza mais uma vez. É para isso que gente, primeira mensagem eu pensei em fazer a ilustração que eu aprendi com o pastor Caio Gurtão quando ele estava ensinando esse texto. Eu expliquei para os irmãos. A gente chega aqui, a nossa vida é bem simples, não é nada, é só para ser visual para os irmãos. A gente chega na nossa vida, conhecemos o Senhor, ou talvez você está conhecendo o Senhor agora, você está conhecendo a Deus agora na tua vida, na tua história. A gente tem um momento que é de encontro com Deus, é a tua salvação, é de algo que Ele realizou na tua vida e na tua história. E aí você vive um período das grandes obras de Deus na tua vida. Tudo é crescente. Eu já brinquei aqui, até o aviso da igreja você dá glória a Deus e já chora, está emocionado. Você dá um bom dia ao teu irmão: oh, bom dia, meu irmão, bom dia, te abraça. É uma carência legal, é bom. É chegar na igreja, sentir o cheiro e falar: estou aqui entre o povo de Deus. De novo, quando a gente fala de igreja, eu sei, não é um prédio, não é só se cantar, mas tem uma coisa de estar aqui no domingo, de estar com as pessoas, de estar servindo, que te empolga. Você está aqui, Deus mudou a tua vida, Deus te transformou, Deus fez algo maravilhoso, e você chega aqui, nesse momento, e aqui são momentos que você tem experiência, você orou, Deus te curou, ou curou alguém. É sério, gente, quando a gente fala de cura, é para valer. Sabe aquelas experiências, gente, experiências de criança? Eu tenho várias experiências de criança que a gente, quando criança, a gente faz umas orações, não sabe direito o que está acontecendo, mas a gente ora com simplicidade. Porque é simples, você falar em relação ao câncer, não é simples falar que Deus cura de uma dor de dente, mas na minha infância eu tive esse tipo de experiência. Minha mãe é testemunha disso aí, porque saía lá, eu estava com um negócio, sei lá, né, as dores lá de criança, e orava, aí passava um minuto e falava: mãe, Deus curou. E tinha curado mesmo. Aí ninguém fala glória a Deus, porque é criança falando, né? É insignificante. Gente, a gente pensa nisso, porque não é um câncer. Mas para cada criança, é tudo. É Deus. Sabe aquela oração que você pediu algo simples e Deus respondeu? Por favor, não oração de estou procurando uma vaga no shopping. Esse aí é outro departamento do céu. Não sei como é que eles atendem isso, né? Mas outras coisinhas, né? Deve ter um setor, vai ser engraçado quando chegar lá, a gente vai ficar muito no shopping, né? Mas você está entendendo? Você teve a tua experiência inicial com Deus? Olha para ver, tem algumas situações de oração, são coisas até triviais, simples, para alguém que está 10, 15 anos na igreja, 20 anos, mas é que você não sabe o que está por vir, meu amigo. Vai orando, você está pensando que Deus está. Não, Deus está, gente. Deus está em muitas experiências, muitos testemunhos que parecem banais e simples, mas para a fé daquela pessoa, naquele momento que ela estava vivendo, naquele momento inicial, significou muito.
Aí não é que Deus desaparece, porque parece que aí Deus vai brincar de esconde-esconde com a gente chega aqui no cume, mas aí, isso tem algumas igrejas que eu não sei o motivo porque elas não ensinam essa dinâmica da vida. A vida ela é real, gente, e há situações que são duras, há situações que são terríveis, helicópteros caem, carros batem, diagnósticos médicos são revelados passado algum tempo, e não é mais o mesmo resultado de 10 anos atrás. Uma semana já pode fazer muita diferença em uma visita ao hospital. Casais, 5 anos atrás, a gente está na festa do casamento, 5 anos depois, a gente está às vezes no cartório, acompanhando um processo de separação, com advogado, juiz, sei lá mais o quê. A pessoa chega aqui com sua fé, a experiência de Deus, algo acontece e há os escândalos tristes que a gente acompanha, pastores caem, situações que são terríveis, são caóticas. E aí você se depara com uma situação dessa na tua vida, e não é que você abandona Deus de imediato, não é que você foge da presença de Deus de imediato. Se você quer cortar o retorno, pode cortar. Mas a questão é que isso provoca uma crise. Uma crise que você vai viver. Vai estar com essa crise, talvez aqui, mas é uma crise que parece que é ladeira abaixo. Do topo da tua fé, da tua experiência de empolgação, você vem aqui na igreja, nós já não te empolga. Talvez uma música que, com aquela música você se sensibilizou, teve uma experiência fantástica de Deus, aí toca a venda, cantando de novo essa música, né? Mais uma vez, não tem mais uma memória, que provoca mais um cheiro gostoso, um aroma agradável. Você vem na igreja, mesmo pastor pregando, mas aí, devagar hoje, né? Passou de meio-dia, preciso ir para casa, preciso ir para a padaria, preciso ir para algum lugar aí, porque é domingo, né? Já fiz aqui meu papel na igreja. Desculpe, irmãos, hoje ela estará orando um pouquinho só, não vai passar de meio-dia, não vai terminar, mas é isso. Crise, que às vezes é crise de fé, às vezes não é crise de fé, mas não é uma crise de fé que obrigatoriamente você tem que fugir da presença de Deus e abandonar a fé por completo. Mas é uma crise de fé que alguns só vai voltar para cá se Deus fizer alguma coisa. Se aquela oração for respondida, aí eu volto aqui para o topo. Eu orava no casamento e na situação A, B ou C, na hora que só se tiver aquela resposta, aí eu volto aqui. Sabe gente que só vem no culto de oração quando a carteira está com desemprego, que na hora que consegue emprego, ocupado. Mas na hora que ficar desempregado, não, agora eu não quero, tenho que orar, é hora de orar. Mas aí vem a crise, aí sabe esse zigue-zague maluco? Agora tem gente que passa, ao passar por isso aqui, se, infelizmente, sai rodando, fala, não, essa religião, mais uma, essa religião aqui não está dando certo. Eu falei aqui, falo, eu estou falando aqui, mas vai dar para entender. Aqui, se eu estou ali na Celso Garcia, se eu estou aonde? No Brás, amanhã eu vou tentar naquela outra igreja. É por isso que tem culto 7 da manhã, gente. Você não entendeu ainda essa lógica do mercado? O culto começa às 7 da manhã porque pega o pessoal do trabalho e se na segunda-feira ele não for atendido, eu pego o cara na terça-feira, talvez a outra igreja vai resolver. Se não resolver, na quarta vai resolver o outro. Na quinta, não é reino de Deus não. É mercado religioso, vendendo. Mas está com desconto, aqui o dízimo é 8% esse mês. Vem para cá que você vai ter uma aplicação aí celestial, né? Gente, isso não faz isso porque aí seria aberração completa, né? Mas já temos caras vendendo vassoura ungida. Mas você imagina o caos que a gente está vivendo. Mas por quê? Por causa disso, porque no referencial dele, eu preciso voltar para cá de alguma maneira. Mesmo que isso aqui não seja um nome de cristianismo. Mesmo que tenha outro nome de Deus cósmico, de Deus energia, de Deus força, de um mantra que a gente vai repetir, a gente vai estar nessa aula e você vai sair energizado. Você dá um nome por quê? Porque o importante é resolver o problema. E aí, você entende que ao passar por esse vale, Abacuque,
Você passa aqui abraçando, lutando. Tem perguntas? Tem. Tem espera? Tem. Mas Tiago 1, 2 a 4 fala, eu falei isso na primeira mensagem, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Meu irmão, não existe perseverança sem você passar pelo vale. Balela evangélica, você está noutra pegada, né? Não existe perseverança e uma fé que vai sendo levando para um amadurecimento sem passar por essa experiência. Desculpa te falar sobre isso. Você precisa ser alertado sobre isso. Porque o texto ali em Tiago vai continuar falando, versículo 4, e a perseverança deve ter a sua completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, mas passando. Não é se ausentando das provações, é passando, é passando por elas. E aí, quando você está passando pelo vale, que é a ênfase hoje com a mensagem, é ao passar pelo vale, não fugindo dele, não se ausentando dele, é que você precisa se lembrar, como o Abacuque vai lembrar agora, da bondade do Senhor, da bondade de Deus. Versículo 3 diz: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Temã e Parã, para quem não é familiarizado com o Velho Testamento, são dois lugares de refúgio onde Deus levou seu povo após libertá-lo da escravidão do Egito. Então é lugar de memória, é lugar de lembrança. Então lembre-se, eu pensei que não tinha saída, Senhor, estou passando pelo meu vale, eu pensei que não tinha saída, mas Deus agiu no passado, abrindo o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, irmãos, não é para o povo de Israel só para você ler isso como história, que Deus já fez, que Deus já agiu. Agora aqui estamos no contexto de Abacuque, claro, mas é para nós lembrarmos, é para lembrar. Versículo 4 é isso, olha o que Abacuque vai falar: o seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, obrigado. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. O profeta está lembrando, ele estava angustiado, mas agora ele começa a lembrar e trazer essa lembrança. E nos versículos 7 a 15, Abacuque continua a lembrar tudo que Deus já tinha feito. Tudo. É isso que são os versículos 7 a 15. Lembrança. Lembrança do que Deus já fez na história de Israel. Meu irmão, por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus para entender o que Deus já fez na história da humanidade. A partir daquilo que ele estava desde Gênesis, que é chamando um povo seu. É isso porque nós olhamos para Israel. A gente não olha para Israel, para olhar essa Israel de agora, os seus problemas políticos, e passa a mãozinha para falar que não tem problemas lá que são graves e de pecado na nação de Israel. Mas a gente olha para Israel, o povo acima dessa nação física e geográfica, como um povo que Deus estava redimindo para chamar de seu, e que hoje somos todos nós. Mas aqui é hora de lembrar, e talvez de você também lembrar que esse Deus é aquele Deus que já supriu o seu povo com o pão do céu. É aquele que trouxe água da rocha, que manifestou um fogo que veio do céu, que fez o sol parar, que fechou a boca dos leões, que esteve presente quando alguns garotos estavam na fornalha. Oi, eles estavam na fornalha, tiveram que entrar lá dentro, dar um passo em direção à fornalha. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas ainda assim eles deram o passo e foram em direção à fornalha. É o Deus que já ressuscitou mortos, profetizou da vida a ossos secos. É esse Deus que a gente está falando e proclamando aqui. É o Deus que, quando Paulo está na prisão, eu falei aqui semana passada, quando ele louva a Deus e as correntes, a cela, por causa do terremoto que acontece no Chacoalhar, na região toda, abre as portas da cadeia,
para abrir as portas da cadeia, existe uma cadeia. Ele está lá. Para ter o louvor, ele louva, sem saber que a porta vai se abrir da cadeia. Ele louva porque ele louva. Porque ele louva para quem Deus é. Entendeu, meu irmão? Eu não sei qual é a história da sua vida, mas o que você precisa lembrar hoje? Que Deus já esteve presente na sua história. O que você precisa lembrar hoje de um momento que Deus agiu e você sabe que era Ele agindo, mesmo que você não dê nome disso de uma igreja evangélica. Deu um nome, mas você sabe que era Deus no momento da tua ignorância, da sua palavra, no momento da tua vida. Era Deus agindo, era Deus te preservando, era Deus te livrando. O Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer novamente. É por isso que é hora de abraçar. Você está passando por um vale, mas para começar a experimentar uma reviravolta aqui, para voltar a subir, não esse mesmo percurso, que é um outro. Depois que você passa pelo vale, meu amigo, essa experiência aqui é outra. É outra. É outra. E aí pode vir um outro vale, mas é um outro momento. É um outro. Você tem outras escamas aí, outros calos espirituais. Mas a questão aqui é interessante porque Abacuque, ele sabe que ele está num momento vendo os inimigos vencerem. É louco isso. Mas ainda assim ele sabe que Deus está no seu trono. Que Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel. E de novo, gente, não adianta decorar muitas evangélicos de frase. Remete comigo. Na hora da bordoada, hora do caos. É Deus, é de uma outra maneira que você precisa, mas só vai amadurecer, meu irmão, passando pelo vale. Você não tem como pular daqui antes. Não tem. É como a sua primeira experiência, quem é mais jovem, quando você foi no Play Center e olhou para aquela montanha russa. Você é um cara antes de entrar na montanha russa e outro depois. Não é? Ah, é outra história. Mas tem que passar, você tem que entrar na fila e vencer aquela montanha. Aí você vai descobrir que é o Apple, como é que chama lá? Eu esqueci o nome daquele parque só de montanhas russas da Flórida. Eu estava satisfeito com o Play Center. Mas aí você descobre que lá na Flórida tem um parque de diversões que é só de montanhas russas temáticas. Né? Você vai em Orlando, lá na Universal Studios, e tem a tal do Hulk. É o nome. Para você imaginar o que é essa montanha russa do Hulk. Né? Que é fantástico. Está só passando depois de lá. Eu não cheguei lá ainda não, tá? Estou noutra fé. Estou noutra estrada. Eu ainda não cheguei lá. Mas existe, só passando por isso para você. Aí amadurecer e vencer. Versículo 16. Ouvi isso, tudo que ele está falando, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Irmãos, aqui algo está acontecendo terrível, e esse estremecer aqui do profeta é um estremecer que sabe quando as notícias não são boas? A igreja toda está orando com você. Pessoas estão sabendo de uma luta que você está passando e vivendo, mas chega um dia, que em vez de ser um dia da tua vitória, chega uma notícia e a notícia continua não sendo boa ou agrava, piora. E você estremece. Você desfalece praticamente. E aí, é isso que está acontecendo com Abacuque. Ele está sabendo que Deus vai fazer alguma coisa que vai ser mais terrível ainda. É interessante que ele vai fazer. Esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Aqui não é uma mensagem para a gente só torcer pelo mal, não, gente. Não é isso. Esperar só coisas ruins na vida, não é isso. Mas aqui é algo para você entender o versículo 17 e 18. Essa é a cena. É um profeta que a perna está tremendo e dando o temor santo de Deus. Você fica da situação. Ele está com a perna bamba ali. Ele está perplexo. E aí ele vai falar no versículo 17. Com essa cena em mente. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas do curral, nem bois nos estábulos. Seu filho está doente? As tuas orações aqui hoje não têm sido respondidas, assim que está o teu coração? Em meio a essa situação, que o profeta está falando aqui no versículo 18,
ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu ainda preciso de um emprego, eu ainda preciso de uma cura, meu casamento precisa ainda de um milagre, eu estou machucado, eu tenho um monte de razões para negar, para não me alegrar, para fugir da presença de Deus, mas ainda assim, apesar de tudo isso, eu confiarei no Senhor. Abacuque, lute e abrace, se agarra, se firma. É essa canção que ela é forte, profunda, por causa disso. É algo que vem do fundo da alma. E é por isso que no versículo 19, termina dizendo: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Como um servo começa a sair desse buraco. Porque Ele é o Senhor. É Ele que vai te dar forças. Mas você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Porque você está mais próximo de Deus é. Mais próximo, entregue a adorar e servir a Deus por quem Ele é. É hora de amadurecer, meu irmão. E amadurecer dói. E a gente vive uma síndrome de Peter Pan no meio evangélico. Todo mundo é infantilizado, ninguém quer sair da terra do nunca. E tudo agora são os acampamentos. Não, o acampamento é tudo bom, isso é bom, isso é bom. Isso é bom para a gente amadurecer, não para permanecer lá. Nós vamos entrar com o grupo da igreja coletivo semana que vem, para passar por lá, porque é hora de recarregar, é hora de restaurar forças aí, vamos embora, e você vai descansar, você vai, não vamos ter culto aqui domingo que vem, você vai estar com a tua família, descanse, renove suas forças, divirta-se de uma forma sadia, recarregue-se, mas continuamos no processo de amadurecer. Vamos ficar em igreja. Eu quero acabar no versículo de novo de Tiago, eu quero repetir isso, que isso produz no teu coração algo com aí de Deus. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meu irmão, últimas palavras. Não está fácil de Deus no capítulo 1 da tua vida. Não fuja da presença de Deus, não desista de Deus quando você estiver no capítulo 2 da tua vida, de acordo com esse livro, porque você não vai ter o capítulo 3 sem passar pelo capítulo 1 e o capítulo 2. Não tem atalho, não tem atalho. E para você passar e viver o capítulo 3, você vai enfrentar as suas perguntas e a sua espera. Eu queria chamar a pessoa da música, porque nós vamos cantar novamente uma música, Eu Te Bendirei. Essa é a nossa oração final, essa canção, a letra ela tem tudo a ver com essa pregação, e a nossa mensagem vai ser essa, irmãos. Hoje não vai ter, hoje não vou chamar ninguém que atende para orarmos e clamando, porque é todo mundo, mas vamos orar agora, vamos responder isso que Deus falou no nosso coração, e nessa semana, esses dias, que essa palavra possa trazer fruto no teu coração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela experiência, essa oportunidade de meditarmos nesse livro, nas últimas semanas e hoje. Obrigado, Deus, por aquilo que estamos aprendendo na Tua Palavra, Deus, e que, Deus, é tempo, muitos aqui, Pai, estão tendo uma primeira experiência de amor e de fé do Senhor, de ânimo, de encorajamento, de vontade de servi-lo, e nós damos glórias ao Senhor por isso. Trazer, Senhor, para as pessoas que estão em outro momento, em outra etapa na vida, passando talvez pelo vale que a gente apontou aqui hoje. E, meu Deus, o que eu te peço é que o Senhor ajude a cada um aqui a aprender a passar por esses momentos da vida, abraçados e lutando com essa experiência, mas na Tua presença, não fugindo do Senhor. E que o Senhor possa ajudar a cada um de nós, ó Pai, a passarmos por esse processo e perseverarmos e amadurecermos. Porque o Senhor é Deus presente, mesmo no dia do nosso vale. O Senhor é Deus conosco. Então revela, Pai, revela-se assim a quem necessita, Pai,
e o encorajamento hoje na sua fé, mas o nosso foco nós aprendemos a louvá-lo em todo e qualquer tempo por quem o Senhor é. E se o Senhor, Pai, de uma maneira milagrosa, respondeu algumas orações aqui hoje, fizeram algumas situações aqui, Pai, experimentarem reviravoltas, apenas nós vamos saber que é o Senhor que está fazendo, e vamos querer dar glória ao Senhor por esses milagres no nosso meio, porque o Senhor ainda é o Deus que intervém, o Senhor é um Deus que age no dia chamado hoje, e nós reconhecemos isso também. Por isso, Pai, nossa vida está em Tuas mãos, nossa casa, nossa família, nossos filhos pertencem ao Senhor. É isso que afirmamos aqui nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar apenas uma vez essa canção e vamos louvar a Deus. São